Muito bom dia, família Zion Lisboa. Nós estamos aqui reunidos para mais um culto online. E se você é de Lisboa, eu te convido a também nos visitar nos nossos cultos presenciais às 11 da manhã e às 3 da tarde, todos os domingos. Deus está a fazer algo incrível na nossa igreja, está a fazer algo incrível também em Portugal, e também pelo culto online. Mas eu te convido também a nos visitar no presencial. Enquanto nós agora nos preparamos para receber uma palavra nova que vem direto do coração do Senhor, eu queria compartilhar algo que o Senhor falou comigo enquanto estava fazendo meu devocional nessa semana. Está lá em Salmos 24. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Lá embaixo, esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E eu queria te convidar a entrar agora nesse momento de louvor e de adoração, de corações puros e de mãos limpas. Sem um coração entregue à falsidade, realmente colocando para o Senhor o seu coração em verdade, porque Ele é o seu Pai, aquele que te ama independente, ou melhor, acima de todas as questões do seu coração, acima de todas as suas falhas, acima das minhas falhas. Então eu queria te convidar a já fechar os teus olhos, elevar as tuas mãos aos céus e começar a adorar o Senhor por quem Ele é. Adorar o Senhor com as tuas palavras em verdade. Não precisa ser uma oração bonita, mas sim uma oração sincera. Sim, Deus, nós te exaltamos nessa manhã. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Pai, pela oportunidade da gente se reunir como família, domingo após domingo. E todos os dias, Senhor, para te amar, para te exaltar, para te conhecer mais. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue naquela cruz, o sangue que nos cura, o sangue que nos liberta, o sangue que nos dá acesso ao coração do Pai. Obrigada, Pai, por esse seu amor que rompe fronteiras, por esse seu amor que supera os nossos defeitos. Deus, nós nos entregamos hoje em verdade ao Senhor. Nós queremos ter esse coração limpo, nossas mãos puras, para entrar, Senhor, na sua presença, completamente santos e purificados. Nós queremos ser essa geração, Senhor, que te busca, que busca o Deus de Jacó, que busca o nosso Pai, que busca o Deus soberano. Nós queremos ser, Senhor, os teus filhos, que dia após dia te conhecem mais e mais e se parecem mais com o Senhor, Pai. Senhor, nós te entregamos o nosso coração nessa manhã e nós te pedimos, invade, Senhor, as nossas casas com a tua presença. Que nessa manhã o Senhor venha nos marcar, Senhor, nos encontrar de uma forma nova, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.
sou mais eu quem vivo e sim, meu Deus, que se entregou por mim. Eu te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei. Eu te amo, eu te amo. Cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Reinar em mim, sim, Deus. Eu te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei. Eu te amo, eu te amo. Cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Reinar em mim, cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Reinar em mim, reinar em mim, sim, Senhor, reinar em mim, sim, reinar em mim. Faze o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faze o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faze o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória,
te ouvir no silêncio aqui, onde estamos só eu e você. Só quero sentir teu toque tão perto, como orvalho ao amanhecer. O sol raiou com a tua misericórdia, as nuvens se vão com o teu perdão, sol. O sol raiou com a tua misericórdia, as nuvens se vão com o teu perdão. Jesus, te amo, te amo, te amo. Esse é o som do meu coração. Em meio às ondas vejo os teus olhos. Jesus, te amo, te amo, te amo. Só quero te ouvir no silêncio aqui,
a terra se encherá da tua glória, se encherá. Todos os povos ouvirão sobre a graça e o perdão. Glória a Deus por este tempo, por sentirmos a presença do Senhor enquanto o adoramos. E ainda neste momento, neste espírito de adoração, vamos trazer uma continuidade ao momento da adoração.
e vamos falar sobre aquilo que nós damos ao Senhor, não só com as nossas palavras, não só com as nossas canções, mas também com os nossos recursos, com a nossa disposição para o reino. E aqui eu quero até abrir com uma questão: será que tu dás o teu tempo ao Senhor livremente? Será que também tu tens à disposição os teus recursos, às vezes coisas que tu podes partilhar com outros, não só na nossa igreja, mas também na tua vida? Tu tens um hábito de partilhar, tu tens um hábito de dar, porque o Senhor nos chama para dar, mas em todos os momentos da nossa vida. Dar a Ele, dar ao próximo, dar à nossa comunidade, onde a gente recebe também. Isso tem que ser algo que a gente funciona como uma prática de exercício de um músculo. O dar tem que ser um músculo. E então, uma prática de fé é o dar. Porque quando tu dás, tu estás a confiar que o Senhor vai suprir. Então, o dar é uma prática de fé. Se tu dizes ter fé, então tu dás. Isso é uma prática. E é muito importante que nós entendamos isso. E Deus, na sua palavra, chama-nos a dar de nós mesmos, a dar os nossos recursos, a dar o nosso tempo. Isso engloba todas as áreas da nossa vida. Então, não reduzamos o dar apenas a uma ofertinha ou uma ofertona na igreja, mas o dar como uma prática de vida. E o Senhor nos chama a colocar à disposição os nossos dons, os nossos talentos, porque Ele nos deu isso. E nós temos que usá-los para benefício nosso, para trabalhar. Nós usamos os nossos talentos para produzir coisas para o nosso bem e para a da nossa família, para o nosso sustento. E o Senhor pede também que os nossos dons e talentos sejam devolvidos a Ele também. Que nós possamos colocar à disposição do Seu reino aquilo que Ele nos tem dado. Seja com os seus dons, com os talentos e os recursos que Ele nos dá. Então nós usamos isso para benefício nosso e também do reino. E esses dons e talentos que Ele nos deu permitiram-nos chegar até aqui. Então, como gratidão, nós fazemos o que nós damos. E quando tu estás a dar, como eu disse, estás a exercitar esse músculo, essa prática de fé. E Jesus diz ali em Lucas 12, no versículo 48, aquele a quem muito lhe foi o quê? Dado, muito também lhe será pedido. Então, com essa prática, e nós sabemos que temos recebido de Deus por graça, nós vamos estender essa graça e vamos dar como prática. Então nós colocamos à disposição do Senhor tudo quanto Ele nos tem dado, tudo, seja espiritual ou seja físico. Então eu pergunto, tu tens praticado o dar com o teu cônjuge? Tu tens colocado o teu próximo à tua frente? Com a tua igreja, com a tua comunidade, com a nossa igreja, tu tens praticado o dar também? Com o próprio Deus, tens colocado a serviço do reino, o dar, aquilo tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos? Como é que tens feito a gestão de tudo que Deus te deu? E como é que tu tens devolvido ao Senhor as coisas que Ele te tem dado? De que vale dás uma oferta grande em valor monetário se tu te esqueces de dar no resto da tua vida, nas outras áreas da tua vida? Não adianta de nada a gente encher os cofres da igreja quando nós andamos vazios de alma. Nós temos que entender que pelo Senhor nós estamos sempre cheios, transbordando e entendendo que damos com essa alegria, com essa generosidade, sempre, em todos os momentos. E o mais importante não é, portanto, o quanto nós ofertamos, mas sim o como nós ofertamos. E nós vemos ali em Êxodo 12, uma passagem que às vezes a gente lê e passa batido, mas eu fiquei muito curioso porque lá pede um cordeiro sem mácula. Nós podemos ter 2 cordeiros à nossa frente, um com uma manchinha na pelugem e outro completamente branco, sem mácula. E o Senhor pede aquele que é sem mácula. E são 2 cordeiros. Poderias dar o cordeiro da manchinha, a mesma, é um cordeiro, porque foi pedido um cordeiro. Mas tu estás a dar aquele que é sem mácula, é pedido. Isso nos prova, nos mostra que o como a gente dá é importantíssimo, não o quanto a gente dá. Vemos depois Jesus naquela passagem no templo, em que a viúva dá tudo o que ela tinha, são apenas 2 moedas. E Jesus diz que ela deu tudo o que ela tinha porque o importou não foi o quanto, mas sim o como. Então, que tu possas neste tempo analisar o teu coração e saber sobre ti mesmo, se tu tens entregado a oferta, agora neste caso para a nossa igreja, se tu tens preocupado como tu dás, mais do que o quanto tu dás. E às vezes o quanto depende do como. Às vezes há uma oferta grande porque o Senhor te pediu isso e colocou isso no teu coração, independentemente do valor, porque isso faz parte da nossa prática na fé. É crer que quem vai suprir é Deus, daí vem a fé.
E Deus supre, mas não porque nós cremos na teologia da prosperidade, de que Deus vai se sentir obrigado a te abençoar porque deste uma oferta grande. Nós cremos no Evangelho do Senhor, que Ele manda-nos amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, e porque nós amamos, nós damos com generosidade. É do princípio do amor com o dar generoso que nós damos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas na nossa igreja. Então nós somos sim abençoados por Deus, mas somos abençoados pela sua graça redentora, não pelas nossas ofertas que o constrangem a abençoar-nos. Então, por causa dessa graça que nós recebemos de Deus por amor, nós generosamente damos. O amor que a gente dá é um amor que a gente recebe de Deus, e nós vemos esse amor na cruz de Jesus. Então, pela fé, mesmo quando faltar, pela fé tu vais ter essa generosidade, crendo que o Senhor está a cuidar e está a suprir. E vamos proceder então à nossa oferta, aos nossos dízimos. Nós temos as formas de pagamento aqui em baixo. Qualquer dúvida que tenham sobre como ofertar de outras formas, tem o e-mail financeiro@zionlisboa.pt. Teremos todo o gosto em responder e ajudar com isso. E Senhor, eu quero abençoar neste momento cada oferta, cada irmão, cada irmã que está a dispor da sua generosidade para abençoar o Teu reino, Senhor. Para que possamos, Senhor, progredir, Pai, e avançar com a pregação do Evangelho, Pai. Levar as boas novas, Pai. Libertar e curar, Senhor, os enfermos, Pai. Que possamos ter sempre essa graça sobre nós, Senhor. Porque sabemos que temos uma igreja generosa e abençoadora com os seus recursos, Senhor. Abençoa cada dízimo, cada oferta, Senhor. Abençoa cada carteira de onde provém, Senhor, essas ofertas, Deus. Senhor, eu declaro, Senhor, essa bênção sobre as casas de cada um, Pai. Que nunca falte provisão, Pai, e que nunca falte também a presença do Teu Santo Espírito nessas casas, Senhor. Em Teu nome eu oro. Amém. Amor maior não encontrei.
ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Glória a Deus! Tivemos um momento muito forte de adoração. Eu creio que o Senhor já está tocando os nossos corações e o Espírito Santo está neste lugar. Então quero te convidar mais uma vez, abra suas mãos como se estivesse recebendo algo do Senhor, porque nós estamos recebendo algo no Espírito, algo que só vem dos céus. Sim, Espírito Santo, aumenta a sua presença agora aqui. Muito obrigado por este culto, obrigado por este domingo, obrigado, podemos começar a nossa semana te cultuando, Senhor, te adorando, dizendo que só o Senhor é Rei e que nós te amamos, Jesus. Muito obrigado pela tua presença aqui. Fale aos nossos corações, transforma as nossas vidas e vem nos toca com algo que só o Senhor pode fazer. Vem com o toque da eternidade agora sobre as nossas vidas. Abre os nossos corações. Começa a se apresentar na presença do Senhor. Fala: Deus, aumenta agora a minha fome, minhas expectativas para esse momento. Que o meu coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar comigo. Então eu oro sobre a vida de cada um aqui agora. Que sejamos agora uns solos férteis. Sejamos solos férteis. Que toda a palavra lançada seja uma semente que venha frutificar, que venha crescer e que venha não só apenas nos alimentar, mas alimentar muitas pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está a entrar agora aqui no culto, muito bem-vindo ao culto da Zion Lisboa Online. Nós temos nossos cultos presenciais às 11 horas e às 3 horas da tarde em Lisboa, no Espaço Sete Rios. Caso você esteja aqui em Lisboa, ainda dá tempo de você estar conosco no culto da tarde, 3 horas da tarde. Caso você não esteja aqui em Lisboa, nós queremos reforçar que esse culto online é para você. Então essa gravação aqui, esse momento de ministração online é exatamente para alcançar aqueles que não podem estar presencialmente, porque nós sabemos que Deus está nos chamando para abençoar e serem abençoados em todas as nações da terra. Então onde você estiver agora aqui, venha ser um alimento para a tua vida, para a tua família, e com certeza Deus ele quer te abençoar. Além dos cultos online, nós também temos o link online, que é de terça-feira, 8 horas de Lisboa. Caso você queira fazer parte de um grupo de conexão, um grupo de discipulado, que são os nossos links, entre no nosso Telegram ou mande uma mensagem por direct no nosso Instagram, que a gente vai te dar todos os passos para você estar conectado com a Zion Lisboa de forma online. Amém? Eu quero começar aqui esse momento da palavra dizendo que ano estamos a iniciar? 2022, o ano da construção do esconderijo. O pastor Eduardo, ele trouxe essa palavra para nós como a Zion Lisboa, o pastor Teófilo como Zion Global. Então Zion Lisboa, Zion Quito, Zion Recife, Zion São Paulo, estamos todos numa mesma
página como uma só igreja, dizendo que 2022 é o ano da construção do nosso esconderijo. É o ano que a gente vai crescer na intimidade com o Senhor e desenvolver novos hábitos de relacionamento diário com o Senhor. É o momento que a gente vai entrar em lugares que a gente não acessou ainda com Deus. Novos níveis de revelação da palavra, novos níveis de mover no espírito, transformações do nosso caráter, transformações da nossa forma de pensar. E também vamos fazer de uma forma muito prática o ID. Quando nós estamos sendo transformados, nós também vamos ser agentes de transformação, pregar as boas novas, falar do amor de Cristo para o perdido. Deus, Ele está ansioso, com expectativas para nos abençoar, nos transformar e que a gente venha manifestar o reino dEle aqui na terra. E quando nós estamos falando aqui do reino de Deus, do cristianismo, nós estamos falando aquele momento que de alguma forma apresentaram Jesus Cristo para nós. Às vezes você já nasceu num lar cristão e você teve a bênção dos seus pais te falarem sobre Jesus. Às vezes você lá miúdo, pequeno, e seus pais falando sobre Jesus Cristo, sobre a vinda de Jesus, e você já pequeno pôde aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou não, você foi apresentado por um amigo, por um parente um pouco mais velho, ou não sei, ou se agora você está ouvindo falar sobre Jesus pela primeira vez. O cristianismo é a base do quê? De quando a gente encontra Jesus, de uma forma que a gente fala, Senhor Jesus, você é o único caminho e a vida para a eternidade. Eu quero me arrepender dos meus pecados e eu te aceito para que o Senhor venha me transformar, para que eu venha resplandecer a tua luz aqui na terra. Então o cristianismo é um convite ao arrependimento, é um convite à transformação, que nesse processo a gente venha brilhar a luz de Deus aonde nós estivermos. Por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente não apenas ok, aceitei Jesus e já fui para o céu, então eu já posso morrer. Não, nós aceitamos Jesus, eu aceitei Jesus há muitos anos atrás, quando eu tinha 8 anos, de 8 para 9 anos, eu aceitei Jesus, eu lembro desse dia, como foi, e eu estava lá com os meus pais, eu fui apresentado ali pelos meus pais ao Evangelho, e de lá para cá eu tô vivo, eu tô aqui, ó, eu existo. Por que será que o Marcelo não morreu lá com 9 anos de idade quando aceitou Jesus? Porque Jesus estava me chamando para um estilo de vida de transformação diária. E naquele momento que a gente aceita Jesus, Deus ele nos convida para reconstruirmos as bases da nossa vida com Ele. Deus nos chama para uma transformação de dentro para fora. Então, muitas vezes, a gente precisa, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a falar, uau, eu quero viver isso, eu quero viver esse evangelho, eu quero conhecer mais o Senhor. E Deus fala assim, é claro. E quando a gente começa a se aproximar do Senhor, a gente começa a entender mais sobre Ele. E como Ele nos ama e como Ele quer que a gente seja transformado. E às vezes a gente vai lembrar de algum trauma do nosso passado. A gente vai lembrar de alguns pecados da nossa mocidade. A gente vai começar a diagnosticar algumas falhas do nosso caráter. Ou alguns medos. Ao mesmo tempo, a gente vai começar a sonhar os sonhos de Deus. Deus vai começar a colocar sonhos no nosso coração que às vezes a gente não tinha. Deus vai começar a nos chamar para fazer algo que a gente nunca sonhou. Uau! Essa é uma manhã que o Senhor quer falar com a gente. Esse é um culto que Deus nos chama. Esse é um culto que Deus está nos chamando não apenas para uma transformação interna, mas também para uma transformação externa. De dentro para fora. E o para fora venha resplandecer a luz de Cristo. E esse tipo de transformação a gente consegue ter vários exemplos na Bíblia. E um deles, que sobre reconstrução, a reparação de algo, nós podemos lembrar automaticamente de Neemias. O livro de Neemias, o livro da reparação dos muros de Jerusalém. Um homem que entendeu através de Deus que ele deveria reparar algo, que ele deveria reconstruir algo, que ele deveria agir em prol de algo que estava no coração de Deus. Vamos ali então em Neemias, capítulo 1. A gente vai passar por alguns capítulos de Neemias e a gente vai começar a se identificar nesse processo de reparação dos muros. Então, o tema aqui dessa manhã é a reparação dos muros, o processo de reparação dos muros. Neemias 1 ao 4 a gente vai começar a ler, que diz assim: as palavras de Neemias, o filho de Acalias, sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram,
os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grandes sofrimentos e humilhação, desprezo. O muro de Jerusalém ele foi destruído e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, me sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A gente trazer um contexto aqui, então Neemias, ele escreve esse livro no momento pós-cativeiro babilônico, quando Jerusalém foi completamente tomada e também destruída, e eles levam os judeus de lá para Babilônia, e eles ficam no momento de cativeiro de 70 anos. E Jerusalém, ela foi tão destruída a ponto de ser irreconhecível, a ponto de perder a sua identidade como cidade, como local. Ela foi totalmente destruída, como a gente viu aqui, as portas, os muros, o povo sofrendo. Então esse momento de Neemias é uma fase ali final do cativeiro, em que Deus ele começa a chamar seu povo para a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução daquilo que foi destruído. E quando a gente olha aqui, quando a gente entende sobre Neemias, o significado do nome Neemias é aquele que consola, é aquele que tem uma missão de consolar. E quando a gente vê que o Neemias, ele é chamado, ele começa a ser chamado a atenção sobre o que está acontecendo com o seu povo lá em Jerusalém. E quando ele começa a fazer um diagnóstico, porque ele vai lá e Neemias pergunta para o seu irmão: como está aquele povo que restou? Porque nem todos foram para o cativeiro, eles não conseguiram pegar todos os judeus e colocaram no cativeiro Babilônia, tiveram aqueles que restaram. E esses que restaram estavam lá, onde? Em Jerusalém em sofrimento. Então, a primeira coisa que o livro de Neemias nos traz é algo que traz diagnósticos. Como estava Jerusalém? Jerusalém tinha algumas características específicas daquela situação. E a pergunta que ele faz, ele começa a ter algumas respostas. Então o seu irmão fala, primeira coisa, os muros foram quebrados. Os muros foram derrubados. E os muros, naquela época, eram o maior sinal de segurança. Era um sinal que você estava seguro dentro de algo. Então aqui, quando a gente vê que os muros foram derrubados, quebrados, a gente começa a ver o quê? Que a cidade estava vulnerável, não tinha segurança. Aqueles muros, eles tinham que garantir uma proteção em relação a ataques externos, a inimigos. E também era uma das formas de separar os judeus dos pagãos. Então, aqueles muros eram alguma das formas de fazer com que a cultura permanecesse pura ali dentro. Só que qual que é o cenário? Muros derrubados. Uma outra questão, como estavam? As portas estavam queimadas, ou seja, eles estavam sem porta. O que é a porta? A porta é aquilo que entra e sai. Ou seja, quando você não tem uma porta, você não tem um critério daquilo que entra e daquilo que sai. Então eles não tinham mais eles não dava para você ter um critério, cara, o que está entrando e saindo de Jerusalém. Quando a gente começa a pegar um pouco essas características de Jerusalém, você começa a pensar, será que eu posso ser essa Jerusalém? Como será que está a minha segurança? Como será que estão as minhas emoções? Como será que está o meu coração? Se eu fosse aqui um Neemias e perguntassem para vocês, como vocês estão? Como vocês estão? Como você está? Como está a sua família? Como está a sua saúde espiritual? Como estão as suas finanças? Como está a sua saúde física? Como está a sua saúde emocional? Como você está? E muitas vezes a gente se conecta como Jerusalém estava. Jerusalém estava quebrada, sem segurança. Às vezes a gente está completamente, parece vulnerável à vida, parece eu não tenho mais segurança. Parece que às vezes você tinha uma segurança financeira que não existe mais. Às vezes você pode ter uma segurança nos seus pais e às vezes seu pai pode ter falecido. Você tinha uma segurança em algum relacionamento e você já não tem mais esse relacionamento. Muitas vezes nós estamos vulneráveis na nossa alma. Nós estamos desprotegidos. Muitas vezes nós estamos com as nossas portas queimadas. A gente está sem critério daquilo que entra na nossa mente e aquilo que entra no nosso coração. Às vezes a gente está daquela forma de deixa a vida me levar.
Deixa eu ouvir essa conversa, deixa eu ver aquele vídeo, pode ser, essa filosofia até que faz um pouco de sentido. E você começa a acreditar em diferentes coisas, e você começa a se alimentar de diferentes fontes, e você começa a ter uma mistura dentro de você, ou seja, aquilo que estava puro não estava tão mais. Parece que às vezes a gente não tem mais os critérios do que é moral, do que é verdadeiro. Hoje, uma das maiores crises de jovens cristãos é falar: como eu posso dizer que isso é verdade? Como eu vou definir algo que é moral? E a perguntas como essa normalmente saem de um lugar de eu não tenho porta. A porta de ter um critério. Qual é o nosso critério para definir o que é verdadeiro? O nosso critério como os cristãos é a Bíblia. É a luz da palavra, é a verdade da palavra. Por isso aqui na Zion a gente nunca fala que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia é aquilo. É a fonte de toda inspiração. É a nossa fonte de orientação. É onde a gente vê a definição de casamento, a definição de família, a definição de relacionamentos saudáveis, a definição de serviço, a definição de política, de economia, de educação, de ciência. Então, muitas vezes, a nossa alma está muito aberta e a gente começa a estar muito vulnerável a mentiras. Jerusalém estava completamente vulnerável. E olha que interessante, as portas daquela época eram lugares não apenas de controlar o que sai e o que entra, mas eram nas portas onde ficavam os juízes. Onde eles ficavam lá na porta fazendo os julgamentos, vamos dizer. Onde eles traziam as leis, onde eles falavam aquilo, eles aplicavam as leis da época. Eles traziam ordem. Uma porta queimada, ela não apenas perde o critério do que entra e do que sai, mas ela perde onde tem o juízo, onde traz ordem. Então, quando as nossas portas estão queimadas, aí está um momento de desordem. Porque tudo vira relativo. Tudo fica muito vulnerável. Tudo fica de forma desordem, fica desordenado. Então, esse sentido, Jerusalém, ela estava sem ordem e sem lei. Tinha os juízes para aplicar o juízo, para aplicar o que era reto ao coração de Deus. Outra questão, como estava Jerusalém? Ela estava em miséria. Ela estava em sofrimento. Ou seja, quando ela estava em grande miséria, o que quer dizer isso? Estava completamente sem recursos. Estava completamente desesperado. Quando você está em miséria, você está no desespero porque você está completamente sem recurso. Então, às vezes, a gente está num lugar, cara, eu não tenho... Às vezes você pode se encontrar, cara, eu não tenho recurso financeiro, mas muitas vezes até recursos espirituais. Recursos emocionais, maturidade emocional. A gente está num momento de miséria. Miséria no espírito ou miséria na alma. E a gente fica completamente num lugar de eu não tenho saída. Parece que você, às vezes, está numa situação assim, eu tenho tantos entraves, tantos empecilhos, que eu não sei como sair. Por exemplo, às vezes a gente conversa com jovens e eles tiveram alguns traumas em relacionamentos, ou tiveram, às vezes, traumas em relação aos pais que separaram alguma coisa, e a gente vai conversar com eles e eles falam, olha, eu não consigo nem pensar em casar. Eu não consigo nem pensar em família, porque quando eu lembro em família, eu posso pensar em tantas coisas, tem tantos entraves, tantos empecilhos para sonhar com família, porque para mim é muito difícil. Ou outras vezes, essa parte eu amo quando eu converso com alguns jovens na parte de tecnologia, de empreendedorismo, de pensar em serviços, em produtos, e às vezes eles falam, cara, eu não consigo pensar em empreender porque eu tenho medo de fracassar. Eu vim de um ciclo de fracasso familiar. Eu nunca tive em abundância, sempre tive em falta. Eu tenho medo, Marcelo, de me arriscar porque eu venho de ciclos de fracasso. Então, a miséria, ela representa um lugar que a gente vê, não tem um recurso, mas também tem muitos entraves. Quando você vê uma miséria, a gente fala, cara, como posso solucionar? Parece que não dá para solucionar aquele problema. E a quarta característica de Jerusalém, humilhação, que é o desprezo. Ninguém se importando com Jerusalém, ninguém se importando com aquele povo, não apenas não se importando, mas também desprezando, humilhando. E isso traz dor, porque você começa a ser desprezado, a sua alma fala, cara, você começa às vezes até a acreditar que você é aquilo,
de tanto desprezado que você é, humilhado que você pode ser. Então, aquela situação de Jerusalém, você começa, e aqui entra também a comparação, porque às vezes não são palavras de pessoas, mas quando você começa a se comparar, fala assim, olha a minha situação, você olha a pessoa do seu lado e fala, meu Deus, eu realmente sou a Jerusalém na época destruída. Eu realmente não tenho os recursos. Eu realmente sou um povo desprezado. Você começa a focar no quê? No problema. Um problema. E esse problema ele começa a alcançar o quê? O seu coração. Então, voltando aqui sobre a reparação dos muros da nossa vida, a gente tem que falar de corpo, alma e espírito. Então existe algo que Deus está fazendo aqui agora. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Ele está nos ministrando através dessa palavra. Mas ao mesmo tempo tem a nossa alma e tem os nossos intelectos, a nossa formação cultural, nossa formação acadêmica, nossas experiências de vida. E tudo isso Deus chama falando assim, ei, vamos reparar tudo. Deus ele não quer reparar uma partezinha da nossa vida. Deus quer reparar tudo. Ele quer reconstruir tudo. Isaías 61:4 diz assim, e eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Eles renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Às vezes você faz parte, você é a parte da geração da sua família que vai quebrar o ciclo de fracasso, o ciclo de miséria, o ciclo de divórcio, o ciclo de alguma doença crônica da sua família. Você pode ser aquele que dizendo, ei, esse problema hereditário para comigo, porque os filhos dos meus filhos serão abençoados. Ei, esse medo que os meus avós, os meus bisavós, ou até mesmo os meus pais viveram, eu quebro esse medo e eu digo que agora vai ter ousadia na minha geração. Então, Deus ele está nos chamando sempre para reconstruir algo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Às vezes, cara, você é aquele que vai reconstruir os valores da empresa que você trabalha. Às vezes vai ser aquele que vai reconstruir o ambiente de Deus dentro das universidades. Você vai reconstruir algo dentro da igreja. Você vai reconstruir algo dentro da medicina. Deus está nos chamando para reconstruir aquilo que foi destruído por falsas verdades, por mentiras, por aquilo que o Satanás veio fazer, que é roubar, matar e destruir. Quantas muralhas, quantos muros podem estar quebrados no nosso mundo e Deus está nos chamando. Eu conto com você, geração, para reconstruir aquilo que foi destruído de geração em geração. O cristianismo é um chamar, é um convite de, ei, vamos fazer algo pelo mundo através do poder de Jesus Cristo. Não apenas para nossa salvação, mas é para vir o reino de Deus aqui e agora. Então, Neemias, nesse cenário todo de Jerusalém, ele se levanta como um homem de Deus para ser resposta do seu povo. Neemias, ele pega uma informação que foi o diagnóstico de Jerusalém e ele faz daquilo uma vocação. Ele fala sim para ser o consolador daquele povo, que era o seu povo judeu, para reconstruir Jerusalém. E ele começa a buscar diferentes recursos. Então aqui eu vou passar 4 passos práticos de recursos que Neemias ele buscou para a reconstrução dos muros. Neemias, ele vai lá e ele fala, eu vou ser aquele que vai reconstruir isso. Neemias, no capítulo 1, versículo 11, fala que ele era o copeiro do rei. Então ele era um cara que tinha acesso ao rei. Então ele, através da bênção do rei, que a gente vai entrar aqui, ele vai lá e consegue mobilizar pessoas para reconstruir esse muro. Então, esses 4 passos aqui são passos que foi exatamente quando Neemias, ele decide em seu coração, através da compaixão que ele teve para aquele povo humilhado e destruído e miserável, que também era o seu povo, através da compaixão que ele teve para aquela cidade, Jerusalém, para eu vou sair da minha zona de conforto e eu vou fazer alguma coisa. Isso que Neemias fez. A primeira coisa que Neemias fez, e algo que nós devemos fazer no momento de problema, no momento de decisão, no momento de reparação das nossas vidas, a primeira coisa, a principal coisa, busque os recursos do céu. O seu primeiro recurso não pode ser o dinheiro, o seu primeiro recurso não pode ser os seus pais, o seu primeiro recurso não pode ser o seu líder, o seu primeiro recurso não pode ser a sua conexão, o seu primeiro recurso não pode ser nem a sua inteligência. O seu primeiro recurso
é o Senhor. Neemias busca recursos do céu. Versículo 4 e 5 diz que ele jejuou e orou ao Senhor. A primeira coisa que Neemias fez antes de falar com o rei, antes dele reparar os muros, antes de falar com aquele rei que ele servia, ele foi se apresentar na presença do Rei dos Reis, do Senhor. Ele não foi no rei humano, ele foi no rei celestial. O Senhor Deus, forte e poderoso, para fazer infinitamente mais do que a gente pode imaginar ou pedir. Ele tinha a noção que ele não era capaz o suficiente. Ele tinha uma noção que ele estava diante de um problema que parecia sem solução, um problema impossível. A gente está falando de uma cidade destruída, sem identidade, miserável. E ele fala, eu vou reconstruir isso. Cheio de inimigo ao redor. Ou seja, com certeza não era um probleminha, era um problemão. E Neemias diz sim, mas ele não diz sim por ele diz sim pelo que estava no coração de Deus, a compaixão para aquele povo. Então ele sabia que ele ia ter que depender de Deus. Neemias 1, 6, 11 diz assim, e Neemias começa a orar ao Senhor, que os teus ouvidos, Senhor, e sejam atentos, e os teus olhos, Deus, e sejam abertos para ouvir a minha oração, que os teus servos estão fazendo dia e de noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso, Deus, os pecados do nosso povo, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis do teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu vos espalharei entre as nações. Mas, se vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem sucedido e que eu possa ser benevolente diante dos homens. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Neemias, ele começa a orar ao Senhor. E nessa oração tão forte, ele clama uma ajuda ao Senhor, ele se apresenta ao Senhor, Senhor, eu preciso de ti. Me ouve, Deus me ouve. E quando ele entende que a atenção de Deus está sobre ele, que os olhos do próprio Deus estão sobre ele, ele vai lá e pede o quê? Perdão pelos pecados. Ele pede perdão pelos pecados do povo que ele representava. Muitas vezes a gente entra na presença de Deus pedindo tanta coisa. Às vezes estão desesperados. E não tem problema da gente entrar desesperado na presença de Deus. Mas quando a gente entra na presença de Deus, a gente precisa falar, Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Ou perdão pelos pecados da minha família. Pecados da minha empresa. Pecados da minha geração. Então reconhecer que existe algumas brechas que foram dadas ali. Então ele pede perdão, e ao mesmo assim ele retoma a palavra. Olha a importância de saber a palavra. Ele fala, olha, Deus, você disseste que mesmo que aqueles que estiverem em pecado, errado, mas se eles se voltarem para o Senhor viria e o restauraria. Ou seja, a importância de a gente ter a palavra do Senhor nos nossos corações, para quando a gente voltar ali na presença do Senhor, Deus, eu peço agora essa promessa, eu trago essa verdade em ação a esse problema. Então Neemias, ele faz isso, ele começa a trazer, ele vira um intercessor pelo povo. Antes dele ser o reconstrutor, o reparador, ele foi o consolador, porque ele teve compaixão. Segundo, ele foi um intercessor, ele orou. Deixa eu te falar, a gente vai chegar em lugares onde as nossas orações chegarem primeiro. Às vezes, a gente está deixando de ver algumas coisas porque a gente não tem orado o suficiente por certas coisas. Por isso que Neemias, como um intercessor, ele pega e começa a falar, Deus, que venha agora a tua vontade. Ele leva a necessidade de um povo diante de Deus. Então ele não foi um justiceiro, ele não foi aquele, nossa, eu vou ser um justiceiro, eu vou agir através de uma justiça própria. Não, ele colocou em oração. Então a gente não pode entrar em lugares onde as nossas orações ainda não entraram.
Às vezes a gente começa a ver algo, cara, começa a orar pelaquela situação. Às vezes você não pode fazer muito pelo seu irmão, você não pode fazer muitas vezes por um seu amigo, mas você pode muito é orar. Entre no seu quarto e ora pelo aquele seu amigo, pelo aquele seu parente. O poder da oração. E também a gente confessar os pecados e a gente pedir perdão ao Senhor. Então Neemias, ele começa a entender algo que Jesus ia nos explicar em Mateus 6. Quando ele fala, quando vocês forem orar, não faça vãs repetições na minha presença. Quando vocês forem orar, meu amigo, comece a falar, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, aqui na terra como é nos céus. Então Jesus, ele ensina os discípulos em Mateus 6, em como orar. Neemias, basicamente, ele fala, Deus, seja feita a tua vontade nesse lugar. Quando a gente vai reparar, a gente não vai reparar com uma justiça própria ou com algo que a gente acha que tem que ser reparado. A gente vai reparar trazendo a realidade dos céus na terra. Trazer o céu na terra. Levar uma necessidade terrena para uma solução divina. Trazer uma realidade divina para um problema terreno. Por isso que a gente vai falar, cara, às vezes tem uma frase muito boa que diz, uma fé pequena leva as almas até o céu. A gente tem salvação com uma fé pequena. Mas uma fé grande leva o céu às almas. Leva o céu à terra. Vem, Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, aqui em Jerusalém, aqui no meu trabalho, aqui na minha família, aqui na minha universidade, como é nos céus. Trazer à existência aquilo que está no coração de Deus. E a gente não pode se conformar com a realidade. Às vezes a gente tem muita informação. Você entra lá, cara, números de Covid piorados, pobreza, miséria, política, corrupção, a economia, a inflação. Ok, tudo isso são informações. E tudo isso muitas vezes são reais. Mas a Bíblia nos convida a não nos conformar com este mundo. Por isso que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas a gente não pode ser pautado por ele. A Bíblia nos chama a não nos conformar com este mundo e trazer à existência aquilo que está no coração de Deus. Romanos 12 nos diz isso. Hebreus 1:9 diz também, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais que os seus companheiros. Deus nos unge com óleo, com unção, para trazer a alegria, trazer o reino de Deus, aquilo que está distorcido, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é sujo ao coração de Deus. Salmos 97:10, odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Ou seja, a gente só vai conseguir transformar, a gente só vai conseguir orar, a gente só vai conseguir ter compaixão por aquilo que nos incomoda. Por isso que a gente não pode ser crente frio. Por isso que a gente não pode ser crente que só pensa em nós. As minhas contas a pagar, os meus problemas, não. A gente vai ter que se mover em compaixão. Neemias se movia em compaixão, Jesus se movia em compaixão. As curas que Jesus fazia, muitas delas foi movida por compaixão. Não estava um planejamento diário lá de Pedro, Mateus. Ah não, Jesus, hoje você vai curar essa pessoa, amanhã essa. Não, Jesus estava andando e olhava. Eu vou ter compaixão, ser curado. Então muitas vezes Jesus está nos chamando para o nosso coração estar mais macio, as dores, e a gente poder orar. A gente poder fazer algo, a gente poder transformar aquilo. Então a primeira coisa para a reparação dos muros das nossas vidas e também daquilo que nos cerca é buscar o Senhor e trazer o reino dele à existência. Buscar aquilo que está no coração de Deus. Segundo ponto, vamos agir natural para que o Senhor possa fazer o sobrenatural. Neemias, depois que ele busca o Senhor, ele também começa a buscar soluções terrenas para ele poder reparar os muros. Olha isso aqui em Neemias 2, do versículo 1 a 8. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, porque ele era copeiro do rei, levei ao rei o vinho. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, Neemias? Se você está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Daí, com muito medo, eu disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas, em humilhação, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse, o que você gostaria de pedir, Neemias? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei,
se for do teu agrado, rei, que o seu servo, se o seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, que o Senhor me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-las. Então o rei perguntou: quanto tempo levará isso? E quando você voltará? Marquei então um prazo. Então tinha um plano de ação de Neemias com o rei, e ele concordou que eu fosse. Então eu acrescentei, e foi ao agrado do rei que me desse algumas cartas para os governadores, para que me deixassem passar até Judá. Então aqui Neemias, ele entra na presença do rei, e ele começa a trazer algumas coisas práticas. Então ele estava com o coração triste, o rei vê isso, ou seja, existia o favor dos homens, o favor do rei na vida de Neemias, e ele começa: eu posso ir para lá? Vamos fazer um plano de ação? Eu vou tal dia e volto X dias depois. Então ele começa a colocar em formas práticas aquilo que estava no coração dele, aquilo que ele tinha orado a Deus. Então para reparar o muro, ele tinha que orar, mas também ele tinha que reparar. Ele tinha que reconstruir, ele tinha que ir até lá. Então ele vai lá, marca um prazo, ele pede cartas para que ele possa passar para aqueles governadores. No versículo 8 diz que ele pede madeiras para as vigas das portas. Então ele começa a pedir coisas materiais, ele começa a buscar coisas terrenas, ele começa a agir no natural. Então a gente não vai ficar orando: Deus, que o Senhor venha reconstruir essa porta sozinha. Não, a gente vai ter que pegar pessoas que sabem reconstruir portas, mexer com madeira e reconstruir a porta. Então Neemias, ele se moveu em compaixão, mas também ele não se conformou com a posição confortável. Aliás, Neemias, ele era um copeiro, ele estava no palácio, ele estava na presença do rei, ele estava tranquilo lá com o rei. Então ele escolhe sair daquele lugar real, confortável, para ir para um lugar de trabalho duro. Um lugar que ele ia ter que, mobilizar pessoas, ele ia ter que passar ali dia e de noite, trabalhando, para reconstruir algo que Deus estava te pedindo. Então ele abre mão daquilo que era confortável para ele, para que ele pudesse ousar a fazer algo que parecia impossível. Por isso que zona de conforto não é algo que um crente fica. Porque Deus, ele sempre nos chama para algo impossível, algo difícil, algo que a gente sempre vai depender dele. Vai precisar de fé. Vai depender de favor de Deus e favor dos homens. Ele teve que ter favor do rei para poder ir para lá. Então, a gente sempre vai ter que pensar: não adianta eu apenas ter uma boa ideia, ter uma boa intenção de coração. Nossa, eu queria muito poder ajudar aquelas pessoas, eu queria muito poder pensar aqui nas crianças, nas viúvas, nos órfãos, nos pobres. Muito bom, que bom que você sente isso, mas o que você está fazendo de prático? Porque a sua boa ideia vai precisar romper algo no sobrenatural, você vai precisar agir. Então, para a gente mensurar a nossa saúde espiritual, a gente vai ter que pensar o quanto eu estou agredindo o impossível. O quanto a minha fé está agredindo aquilo que é lógico. O quanto o meu posicionamento como cristão e as minhas ações estão refletindo algo tão sobrenatural do Senhor, e os frutos estão vindo, que isso agride o raciocínio lógico. A nossa fé tem que agredir o impossível. O nosso posicionamento tem que agredir o status quo. Aquilo que a gente faz tem que tirar aquilo que parece ordenado e trazer a ordem de Deus, que muitas vezes não é lógica. Por isso que Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Deus, ele atua em nós também. Ele nos usa para resplandecer algo muito esquisito e às vezes muito diferente. Às vezes, uma pessoa que às vezes me conheceu lá quando era miúdo, pequenininho. Nossa, mas eu achei que o Marcelo ia ali trabalhar na empresa, normal. Ele tá pregando? Ele tá lá fazendo parte do lançamento da construção de uma igreja lá em Portugal? O que é isso? Às vezes, o que é uma igreja? É quebrar o status quo. Quebrar aquilo que é lógico aos olhos do homem. É estar disponível para agir num lugar de risco e fé a ponto de agredir aquilo que é impossível. De falar: isso Deus pode fazer, só Deus pode fazer. Isso homem nenhum pode fazer, só Deus podia reconstruir Jerusalém. Então, segundo ponto, vamos agir de forma natural para que Deus possa fazer o sobrenatural. Plano de ação, recursos, pessoas, mobilizar pessoas. Um sonho de Deus, ele nunca vai chamar: vai lá, Marcelo, faz sozinho. Não. Deus, ele sim vai chamar aquilo que ele está nos chamando, ele vai vir pessoas, porque é uma visão muito maior que nós.
Aquilo que Deus quer fazer na minha vida é muito maior que na minha vida. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é muito maior que você. E não para em mim ou não para em você. Por isso que sempre vai haver mobilização de pessoas para o cumprimento de uma visão celestial. Terceiro ponto, saber lidar com as ciladas do maligno. Porque no momento que a gente ora, no momento que a gente coloca no processo, Deus me usa para fazer algo que está no seu coração, deixa eu te falar e já te adiantar de sofrimento. Vai ter contra-ataque. Vai ter, muitas vezes, algo contrário para aquilo acontecer. Neemias sofreu com isso. Neemias teve que lidar com mentiras e com armadilhas do inimigo. Olha aqui Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 3, que diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Será que irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que a raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Muitas vezes, então assim, no processo de reparação, de visão do Senhor, você tá lá, Deus, eu quero viver isso aqui com o Senhor, vão vir mentiras, vão vir contra-ataques. E o diabo, ele tem algumas armadilhas que ele sempre usa. A primeira delas é tacar com mentiras. A primeira delas é falar: cara, será que realmente vai dar certo? Será que você vai ser... será que os judeus fracos começam a falar: você é fraco. Então a mentira, ela vem para causar um problema na nossa identidade, atacar a nossa identidade. Então as batalhas muitas vezes são travadas aonde? Nos pensamentos. E vão vir como setas. Pá! Você é frágil. Você não vai conseguir. Ah, e se você conseguir, mesmo que você coloque uma raposinha, aquilo lá vai ser tão frágil que vai desabar. Então, será que você vai conseguir? Será que essa promessa vai acontecer? Será que você vai ser transformado? Será que você vai ter uma família saudável? Será que você vai viajar para as nações falando do amor de Jesus Cristo? Será? Será? Essas setas vão começar a vir. Então, para sermos bem-sucedidos, a gente vai ter que ter a nossa mente reprogramada conforme a palavra do Senhor. Por isso que Romanos 12, 1 diz: sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aquilo que Deus fala, aquilo que você é, aquilo que a Bíblia diz que você é, aquilo que Deus tem te chamado para fazer, essa é a sua verdade. Diariamente a gente vai ter que renovar a nossa mente dizendo: eu nasci para isso. Eu sou filho de Deus, eu sou salvo pela graça, eu sou perdoado pelo sangue do Cordeiro. A fé é um dom de Deus, que vem de Deus. Deus me enche de fé agora. Sim, eu não vou fazer sozinho, então Deus envia pessoas para estar comigo. Então você vai ter que reprogramar para sempre trazer a verdade do Senhor, porque as mentiras virão, os ataques à nossa identidade sempre virão. Então o inimigo sempre vai tentar plantar mentiras, sempre vai tentar plantar mentiras. Então isso a gente vai ter que ter muito, muito em foco. Então ele vai atacar a nossa identidade com mentiras. Então vou passar aqui 4 passos de como quebrar a mentira e identificar essa mentira. A primeira delas, identifica a mentira. Será que você vai conseguir? Ou o seu judeu fraco? Será que vocês vão conseguir? Será que vão ter pessoas? Então qual que é a mentira que o diabo tem te atacado a tua alma? Será que você é bom o suficiente? Será que você vai ter os recursos? Será que você vai ser curado? Será que você é realmente perdoado? Então quais são as mentiras que o diabo tem colocado na sua vida? Segundo ponto, vai ter a mentira contra a nossa identidade. Então, uma das mentiras, segundo ponto, uma das formas da gente identificar a mentira é, muitas vezes vai estar atrelada à nossa identidade. Vai trazer uma mentira que vai nos acusar também algo ao nosso passado, vai trazer acusação. Às vezes você foi lá, já, confessou seus pecados, já pediu perdão. Ah, mas Marcelo, lembra lá? 2010, 2011, há 10 anos atrás, quando você fez aquilo. Ele vai trazer, então, vai tentar trazer uma crise de identidade. Não teve crise de identidade, vai atacar seu passado, falar assim: olha, você tem um passado bem feio, você ainda é seu passado. Então vai trazer uma acusação do seu passado. Eu tô trazendo isso pra gente conseguir identificar fácil quais são as mentiras que Satanás tenta colocar na nossa mente. E a mentira é outro tipo de mentira que ele coloca. E mentira é a respeito daquilo que você está
fazendo. Questionar se aquilo que está fazendo hoje realmente é válido por Deus. Será que vocês vão conseguir mesmo? Eu acho que esse muro está muito fraco. Será que Deus realmente chamou para liderar essa equipe? Será que Deus realmente quis que você fosse promovido? Será que Deus está te chamando realmente para ir para a China? Será que Deus realmente te chamou para o mundo dos negócios? Será que realmente é para você pedir essa namorada em casamento? Será que realmente é o momento de você abrir essa empresa? Então, tudo aquilo que você está fazendo hoje vai tentar ser colocado em xeque. Falar, será que é válido? Será que é isso mesmo? Então, quando a gente identificar essas mentiras de identidade, acusação do passado ou questionamento do presente, a gente vai ter que repreender essa mentira e substituir por uma verdade. Olha o que Jesus fez quando foi tentado pelo diabo. Mateus 4, 8, 10. Depois, o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe todos aqueles reinos. E ele lhe disse, tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus Cristo então lhe disse, se retire, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, muitas vezes, quando você estiver sendo acusado, questionado, você vai ter que quebrar essas mentiras e substituir por verdade. Eu sou perdoado. Deus quer que eu tenha plenitude de vida, uma vida abundante. Deus me chama pelo nome, eu não sou um desconhecido para Deus. Eu não estou sozinho. Jesus é meu melhor amigo. O Espírito Santo é meu consolador. O Espírito Santo é meu guia. Deus é meu pai. Eu não sou órfão, eu sou filho. Então você começa a substituir pelas verdades do Senhor. Então, esse processo na reparação vai acontecer. Isso é um bom sinal, porque quando nós estamos atacando, cara, é quando pelo lugar certo, é quando a gente vai ter resistência. Se a gente está muito sem resistência aqui, cara, não sei qual caminho a gente está indo. Será que está indo realmente no caminho contrário? Contrário à lógica do mundo, contrário àquilo que o diabo quer implementar no mundo. E a favor daquilo que Deus quer fazer. Então isso vai acontecer. Então a gente vai identificar essas mentiras e quebrar elas. E eu sinto de fazer isso agora. Coloque a mão na sua mente agora, sobre a sua cabeça. E quando eu estou falando, eu senti que algumas pessoas já identificando algumas mentiras. A sua identidade, a sua hombridade, a sua capacidade. Uau! A unção, ao perdão que você já recebeu do Senhor. Eu sinto Deus falando, ei, eu nem lembro desses pecados que você tem pensado. Uau! Sim, Senhor. Eu oro agora. Quebra as mentiras da nossa mente. Oh, rabacarabarabaxai. Quebra, Senhor, mentiras em relação à nossa identidade. Quebra mentiras que venham trazer acusação em relação ao nosso passado. Quebra agora questionamentos em relação àquilo que nós estamos fazendo para o Senhor hoje. Eu oro agora por mentes blindadas. Eu declaro agora a mente de Cristo. Uma mente renovada na presença do Senhor. Oh, rabashiri hasi kerahas. Harabahashi kerahaso. Eu declaro que nós somos filhos. Eu declaro mentalidade de filhos e filhas do Senhor. Perdoados e lavados pelo seu sangue. O sangue de Cristo foi suficiente naquela cruz por você e por mim. A mente de Cristo agora. Lavado, transformado. Nós calamos agora as vozes que não vêm do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uau. Quarto e último ponto. Primeiro é busque ao Senhor. Recursos celestiais. Segundo, haja no natural para o Senhor vir no sobrenatural. Busque recursos naturais para a visão do Senhor. 3, saiba lidar e enfrentar com as ciladas do maligno. E quarto, mantenha o foco e nunca desista. Neemias 6, 1-4 diz assim: quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro completamente e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até que ainda não tivesse colocado as portas em seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem: Neemias, venha nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer mal contra mim. Por isso eu enviei-lhes uma mensagem como resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que vou parar a obra para ir encontrar com vocês?
E eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas elas eu lhes dei a mesma resposta. Deixa eu te falar, quando o inimigo ele não conseguir te parar pelo teu pecado ou pela tua identidade, ele vai tentar o quê? Tirar o teu foco. Depois que ele for contra a sua identidade, depois quando ele for acusações do passado e trazer questionamentos do presente, ele vai o quê? Tirar o foco, te distrair. Porque Sambalate e os outros, eles queriam entender, parecia até um convite de parabéns, Neemias, muito bom, conseguiu fazer algo incrível. Se Neemias fosse mover, eu quero parabéns, ou até mesmo um pouco de orgulho, eu vou lá ouvir coisas deles. Não, Neemias ele tinha um foco. Por que que eu vou fazer? O que eu tô fazendo é tão grande, por que que eu vou descer para perder tempo com vocês? Então, o inimigo vai tentar tirar o foco. Então, não existem, às vezes as nossas vidas não são coisas, não existem algumas coisas que são apenas erradas, mas elas podem o quê? Ser distrações. Pode ser rede social, amizades, rotina. Por isso, a sensibilidade à voz de Deus é muito importante para entender o que eu tenho que fazer agora. Porque Deus, Ele é um Deus grande, tudo que Ele faz é grande. Então, Ele te fez, olha como você é incrível, e aquilo que Deus Ele te chama para fazer também é incrível e é grande. Deus ele não sabe fazer coisa pequena, ele não é medíocre. Então tudo que está no coração de Deus são projetos incríveis. São projetos que vão custar nosso tempo, vão custar nosso talento, vão custar nossos recursos. Então o inimigo ele vai tentar tirar nosso foco disso. Então a gente vai ter que ter uma visão, porque quando a gente tiver visão, a gente vai falar, cara, isso aqui não faz sentido, porque eu tô indo pra lá. Eu não vou perder tempo pra cá. A gente tem uma vida, uma energia, um recurso. O que eu vou fazer é pra cá. É pra isso que Deus está me chamando. Eu não vou ficar perdendo tempo com essas pessoas. Não vou perder tempo nem com bajulação. Eu vou pro foco do Senhor. Então, quais são as suas distrações hoje? Ou, o que está tirando o seu tempo da presença de Deus? Ou, o que está tirando o seu foco de seguir um projeto que Deus já te deu? Isso vai ser algo que você vai ter que perguntar para o Espírito Santo. E eu sinto que ele está falando isso para algumas pessoas aqui agora. O que está te distraindo? Por isso, onde não há visão, o povo se desvia. Às vezes, a gente está na igreja. A gente já aceitou Jesus, a gente está na igreja. A gente está indo, participando de link. Mas qual é a visão? Porque sem visão, a Bíblia fala que o povo perece. Porque a gente fica vulnerável a tudo vir oportunidade. Deus ele não se move por oportunidade, ele se move por propósito. Por isso que Gálatas 6,9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essa manhã, Deus está trazendo um renovo das nossas energias, trazendo visão para quem não tem visão, trazendo força para quem está se sentindo cansado. Não nos cansemos de fazer o bem, porque Deus, no próprio tempo, Deus vai fazer que a gente colha o que a gente está fazendo. Não sejamos desanimados. Oh, Shakarabarabassai. Assim como Neemias, que foi até o final e reconstruiu o muro sem nenhuma brecha. Por isso que Deus é Deus de ciclos. Por isso que Deus, cara, quando ele abre uma porta, você vai ficar naquela temporada até você entender que acabou aquele ciclo. Muitas vezes até para você mudar de emprego. Deus, acabou minha temporada aqui. Muitas vezes a gente pergunta para pessoas que vieram de outras igrejas, mas será que é tempo de você vir para Zion? Você perguntou para Deus? Nós estávamos num processo lá, será que a Zion é o seu lugar mesmo? Ciclos, a gente começar e terminar. Às vezes a gente está numa geração tão imediatista do micro-ondas que colocar 1 minuto ali para a lasanha ficar pronta, sendo que ali fala, precisa de 5 minutos. Ah não, mas eu só quero em 1 minuto. Você vai lá e come a lasanha fria. Odeio comer comida fria. Só que às vezes a gente tá tão uma mentalidade miserável que acha que aquela lasanha fria é boa. E Deus fala, cara, o cara não sabe nada de lasanha, eu quero lasanha quente, fresca para ele. Porque às vezes a nossa alma é muito ansiosa. A gente quer tudo muito rápido. Deus ele é um Deus de aceleração, mas Deus é também um Deus de processos. E Ele faz esses processos muito bem feitos. Se você puder ficar no seu lugar agora, de pé no seu lugar, eu sinto uma presença de Deus vindo agora sobre nós.
Deus, traz visão. Deus, que as almas, as vidas que foram quebradas, os muros que foram destruídos, as portas que foram destruídas das nossas vidas, Deus. Eu oro agora para um momento de reparação. Shokorobarabasai. Eu declaro agora a reconstrução das nossas famílias, a reconstrução de sonhos, de visões, em nome de Jesus, de resiliência, de paciência, de ousadia, de fé, que a gente venha terminar aquilo que Deus está nos chamando para fazer, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, venha sobre nós, que sejamos um povo que escuta a Tua voz e diz sim para as batalhas certas, e que a gente fique no processo de reparação nos ciclos certos que o Senhor tem para nós. O tempo está em Suas mãos, e nós entramos no processo com o Senhor. Que o nosso coração seja guardado, a nossa mente guardada, e que sejamos fiéis e ousados como Neemias fez. Deus, que nossa vida cristã venha, Senhor, agredir o impossível, venha agredir o mundo espiritual, venha agredir o raciocínio lógico, o natural. Nós, Deus, chamamos a existência aquilo que não existe no mundo terreno, mas que existe no seu coração, para a nossa geração, para Portugal, para Lisboa e para nações. Deus, para nossas vidas, nós oramos por salvação acontecendo nas nossas casas, salvação acontecendo nas nossas universidades, transformação nas escolas, nas empresas, nas igrejas, na economia, na ciência, na política. Deus, eu oro agora pelo sobrenatural, por céus na terra, em nome de Jesus, Uau! Em nome de Jesus. Yes! Depois deixa aqui no chat aquilo que Deus tem falado com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz dele sobre nós essa semana. Que essa semana a gente venha caminhar na direção daquilo que o Senhor nos chamou. E que os nossos corações sejam macios, para que a gente venha ter compaixão, aquilo que o Senhor tem compaixão. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. E nos vemos nos links e também no próximo culto. Que Deus te abençoe.